1 Reis, capítulo 19, versículo 8. Levantou-se Elias, pois comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuraram tirar-me a vida. E disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante dele, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício, uma brisa tranquila e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio a voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. E disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho, Elias, vai para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. Espírito Santo, acrescenta esta palavra no nosso coração agora. Abre, Espírito Santo, a nossa mente e também o nosso coração. Que este momento, Pai, seja transformador, que este momento seja abençoador, que este momento seja cheio de desafio para a vida de cada um de nós. Espírito Santo, traga aqui toda a mente dispersa. Essa mente que agora está em algum lugar, traga essa mente à tua palavra e ministra, Pai, porque é pelo ouvir e ouvir a tua palavra que o Espírito Santo fará maravilhas na nossa vida e no nosso meio, e que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença. Deus meu, rocha minha, Redentor meu. Amém e amém. Irmãos, eu quero falar hoje sobre o perigo da caverna. Fala comigo, o perigo da caverna. Perigo da caverna. O pastor Abe Uber, no seu livro, esse livro nós estamos afiando os irmãos aqui a comprar e lerem, chamado Discipulado 1 a 1. Tem sido a nossa meta. Irmãos, eu vou ver aqui todos vocês discipulando e sendo discipulados. Nesse livro, ele fala de duas síndromes. Ele fala uma que o reverendo Jefferson pregou recentemente, que é a síndrome de Sansão. E ele fala também dessa segunda síndrome, que é a síndrome da caverna. Na verdade, a doença, ela é fatal. É a síndrome de Sansão, como nós ouvimos naquele sermão quando o reverendo Jefferson pregou aqui. Essa segunda síndrome, ela é lenta. É um processo. É um processo. A pessoa começa a entrar num processo de desânimo na vida dela. Ela é uma pessoa audaciosa, cheia de fé, conhece a palavra de Deus, sabe que Deus pode todas as coisas. E quando essa síndrome entra, a pessoa quer ir para a caverna. Então eu quero falar sobre o perigo dessa caverna, nesta manhã. E quando nós lemos o texto inteiro de 1 Reis, o capítulo 17, o capítulo 18, o capítulo 19, narram esses três capítulos sobre o processo de um homem valente e maravilhoso. Capítulo 19, de 1 a 4, fala do estado de miséria do profeta. Se nós lemos esse começo do capítulo 19, durante a semana você poderá ler, você vai entender isso. Processo de miséria, um homem abatido, um homem caído. E como, meus irmãos, minhas irmãs, um homem que no capítulo 17, que no capítulo 18, realizou tremendos milagres
muitos milagres. Parece-me que Elias realizou 7 grandes milagres. E Eliseu pediu o dobro, realizou 14 milagres. Eu quero apenas lembrar alguns desses milagres. Primeiro, esse homem pediu para que não chovesse, falou para Deus, como um castigo para Acabe, que era o rei. Elias profetizou durante o reinado de Acabe e Jezabel, uma mulher terrível, que na verdade corrompia o coração do marido e fez Acabe um rei também terrível. Durante o reinado de Acabe, Deus levantou este homem. E para punir aquele povo, chamar a atenção daquele povo, fazer aquele povo olhar para Deus, ele pediu que não chovesse. Por 3 anos e meio não choveu. Você já imaginou, meu irmão, minha irmã, a autoridade de um homem que fala: Senhor, a partir de hoje, para a tua honra e para a tua glória, seca por 3 anos e meio. E nenhuma gota de água caiu sobre Israel. E depois de 3 anos e meio, ele volta para o Senhor. E diz: Senhor, agora manda chuva sobre a terra de Israel. E ele ora, diz o texto que ele coloca assim de joelho, coloca a cabeça em terra e clama para o Deus Todo-Poderoso. Ele clamou e pediu para o seu servo: veja se tem alguma nuvem, porque o céu estava limpo, o sol, ele rachava. Uma vez, o rapaz veio e disse: não tem nada. Segunda, terceira, não tem nada. Quarta e quinta, não tem nada. E ele orava. E na 6ª vez, ele disse: eu vejo no céu uma nuvem do tamanho da palma de um homem. E quando ele terminou de orar, irmãos, veio muita água e regou toda a terra de Canaã. Um homem que faz milagre destes. Um homem que multiplicou o pão e o azeite de uma viúva pobre. Um homem que ressuscitou o filho desta viúva. E a mulher veio e disse: profeta, você veio para minha casa e agora o meu filho morre. Ele pega o filho e coloca na cama e deita 7 vezes sobre aquela criança e ora. E aquela criança é ressurreta. Ele entrega nas mãos da mãe. Tantos milagres esse homem faz. Como, meu irmão, minha irmã, é possível? Como explicar um profeta com um ministério tão poderoso? Como explicar um profeta com um ministério tão transformador? Como explicar um homem deste naipe agora, dentro de uma caverna, escondido, com medo, apavorado? Porque Jezabel, depois de um dos grandes milagres que Elias fez, quando ele pediu que chamasse os 450 profetas de Baal, para que os profetas de Baal pudessem clamar pelo Deus de Baal, eles clamaram até meio-dia, das 8 da manhã até o meio-dia, e nada aconteceu. Eles se rasgavam, eles se machucavam com as espadas e nada aconteceu. Ele disse: agora vocês vão ver que é o Deus que responde. E Elias, ele levanta as suas mãos para os céus e faz a oração, que quão grande, maravilhoso e tremendo é o Deus dos céus, o Deus do Senhor. E veio um grande fogo no céu, e veio sobre o altar, e consumiu o altar, lambeu toda a água, e consumiu todas as coisas. E ele persegue os 450 profetas e mata cada um deles. E agora, Acabe conta para Jezabel. E ela manda um recado: Elias, se prepara, porque aquilo que você fez com os meus profetas, eu vou fazer com você. E Elias tremeu. Agora esse homem vai para uma caverna. E o versículo 10, irmãos, deixa bem claro, olha o que diz a parte final, você ouviu: e eu fiquei só, e me procuram para tirar-me a vida. E esse homem perde toda aquela sua fé, parece. Aquele homem deixa que o medo, deixa que a circunstância, deixa que a ameaça venha e tome conta da sua vida. Veja o versículo 9. E ali entrou numa caverna Elias, onde passou a noite. Versículo 9, capítulo 19. E eis que lhe veio a palavra do Senhor. Ele disse: olha que o Senhor vem sobre esse homem. E a pergunta é esta: Elias, o que você está fazendo nessa caverna, Elias? Em outras palavras, Elias,
Aí não é o seu lugar, Elias. E o versículo 13 repete a mesma expressão. Ouvindo Elias, envolveu agora o seu rosto no seu manto e saindo, pôs-se na entrada da caverna. Irmãos, esse homem estava muito mal. Ou ele estava dentro da caverna ou na entrada da caverna. E Deus queria ele fora da caverna. Porque a caverna emudece a pessoa. A caverna é como esconder a pessoa que Deus quer usar. A caverna significa tirar a pessoa que conhece o poder de Deus e neutralizar a sua fé. Fazer com que ela se esconda. Fazê-la sem nenhum sentido na sua própria vida. E ele vinha à porta da caverna. E Deus não quer ninguém, nem na caverna, e muito menos na porta da caverna. E diz, eis que lhe veio uma voz e disse outra vez. E Deus agora, no Velho Testamento, irmãos, existiam as teofanias, existiam as manifestações de Deus em forma de anjo. Cristofania, a aparição de Deus em forma de anjo, de Cristo Jesus, para falar com as pessoas. E aqui então vem o Senhor Deus, vem o Senhor Jesus. E a pergunta é essa, o que você está fazendo aí? Irmãos, irmãs, lendo esse texto, pensando na vida de Elias, pensando na caverna, eu imaginei que nós temos que tomar cuidado, porque há um perigo na caverna. E Deus quer levantar-nos, cada um de nós aqui, para entendermos que você e eu não podemos ficar dentro de nenhuma caverna. Às vezes nós estamos tão envolvidos com as nossas coisas. Presta atenção, meus irmãos, minhas irmãs. Nós estamos tão engajados nos nossos compromissos daqui, temporários. Nós estamos tão engajados com as coisas que nós gostamos, até com os nossos hobbies. Nada de errado ter hobby, nada errado você ter seu tempo de lazer. Eu mostrei aqui, até foi um modelo que o pastor Domingos compartilhou conosco lá, e nós vimos aqui que nós temos 50 horas por semana, que a gente pode usar para as coisas de Deus. Fazendo tudo. Nós podemos usar, brincar com o filho, fazer um monte de coisa, mas nós temos que desligar a televisão, nós temos que concentrar mais as coisas, nós precisamos saber priorizar as coisas. Porque muitas vezes, meus irmãos, minhas irmãs, as agitações, os compromissos, o tanto de responsabilidade fora que não nos leva a nada, coisas que vão nos envolvendo, porque o diabo, meu irmão, presta atenção, o diabo, ele é sagaz. O que o diabo quer fazer? Ele quer nos dar a impressão de que nós somos importantes. Ele quer nos envolver em coisas que a gente pensa que é importante, porque todo mundo quer ser importante. Isso vai envolvendo o nosso tempo. Às vezes o diabo quer mostrar que nós precisamos de muito dinheiro. Nada errado ter dinheiro. Quanto mais Deus nos der, glória seja dada a Ele. E que nós possamos reverter isso para a glória dEle, para a obra dEle, ministério dEle. Mas muitas vezes Ele vai nos envolvendo, isso é nos colocando dentro de uma caverna. Porque isso vai arrancar você do lugar que você deve estar. Isso vai te impedir de estar onde Deus quer que você esteja. Isso vai impedir de você estar numa célula. Quanta gente eu convido, converso com a pessoa, fala, eu não tenho tempo, a minha agenda é muito grande, eu tenho muitos compromissos. Esses compromissos vão te levar aonde, meu irmão, minha irmã? O que isso vai acrescentar na sua vida em termos de reino de Deus? E qual é a nossa verdadeira vida? Em torno dessas coisas aqui, ou aquilo que nós construímos para a eternidade? Como nós cantamos agora há pouco este hino, que nós temos que transformar essa nação. Você acha que eu vou transformar essa nação? Nós aqui iremos transformar essa nação, meu irmão, minha irmã, dando o resto para Deus? Apenas o que sobra? Nós não vamos. Vamos continuar sendo espectadores. Meu irmão, minha irmã, eu estou muito incomodado. O Espírito Santo tem incomodado o meu coração, do tipo de cristianismo que nós temos vivido até aqui. Temos que fazer uma virada. Temos que virar a folha. Tem que virar a página da nossa história, do nosso relacionamento, priorizando Deus, as coisas de Deus. No meio de tudo isso, Deus nos tem dado a profissão, Deus nos tem dado o trabalho, Deus nos tem dado os negócios.
Graças a Deus, louvado seja Deus. E tudo isso tem que ser para a glória dele. Mas o inimigo não vai me colocar numa caverna. Ele não vai fazer com que os meus dons sejam escondidos. E quanta gente querida, amada, homens e mulheres no nosso meio, com dons e talentos extraordinários dentro da caverna, e não serve para nada. Deus está dizendo para Elias: Elias, o que fazes aí, Elias? Ele deve estar falando ao seu coração, porque está falando ao meu coração. O que você está fazendo aí? Elias desapareceu. Meu irmão, minha irmã, veja só, Elias fez o que muitos de nós fazemos. Nós perdemos o foco. De um lado, nós perdemos o foco. Esse homem tremendo, esse homem ousado, esse homem com autoridade, esse homem visionário, esse homem corajoso, esse homem que olha para Deus e pede a Deus, esse homem que repreende, esse homem que gera vida e levanta uma criança, esse homem que ora e o pão continua por muito tempo e o azeite também nunca seca, e aquela mulher e ele e o filho dela tinham comida com suficiência. Agora esse homem, o que acontece com esse homem? Ele perdeu o foco. Segundo lugar, irmãos, reagimos na carne. As pessoas não valorizam o que eu quero fazer. Eu tentei ajudar, mas achei difícil. Muito complicado ajudar aqui. Tem que estar numa célula. Tem que fazer oração. E você está se colocando com todo o seu talento, o seu dom, na caverna. Temos que sair da caverna, meus irmãos e minhas irmãs. A caverna não é nosso lugar, como não era o lugar deste homem Elias, o profeta Elias. E nos esquecemos quantas e quantas vezes, irmãos, da ação poderosa, graciosa de Deus na nossa vida. Vamos lembrar de onde nós viemos. Como era a nossa vida algum tempo atrás. Antes de você conhecer Jesus, como era a sua história? Onde é que você estava? Qual era a esperança que você tinha no seu coração? Mas hoje, Deus te colocou num patamar e revelou a sua presença. E tem mostrado quem Ele é. Nós então passamos a sofrer. Nós fazemos essas coisas. O que passou em Elias pode acontecer com a nossa vida também. Deus quer então que cada um de nós esteja fora da caverna. Quer que você esteja fora da caverna. Olhe para o seu vizinho aí, do lado esquerdo, olha, você precisa estar fora da caverna. Diga para ele, mas diga para mim. Não olha para mim não, diga para o seu vizinho, você tem que sair da caverna. Sai da caverna, sai da caverna. E sai da porta da caverna também. Sai da porta da caverna. Diz assim, Deus quer usar a sua vida. Olha para o seu irmão e diz aí, Deus quer usar a sua vida. Meu irmão, não olha para mim, olha para o seu vizinho aí do seu lado, por favor. Faça isso, Deus precisa usar a sua vida. Meus irmãos, vou dizer uma coisa para você aqui, olha. Caverna é lugar de fracos. Caverna é lugar de medrosos. A caverna é lugar de gente que na verdade não tem a expectativa da eternidade e do poder de Deus na sua vida. E Ele quer nos levantar em vitória. Lá não é o nosso lugar. Irmãos, nós temos que arriscar. Precisamos arriscar, meus irmãos, grandes coisas para Deus. Nós precisamos de criar coragem no nosso coração. Irmãos e irmãs, nós precisamos ser corajosos. Nós precisamos ser valentes. Sabe por que às vezes as coisas não acontecem mais na nossa casa? Sabe por que a gente não vê mais milagre na nossa casa? Na nossa família? Você sabe por quê? Porque nós não arriscamos. Nós estamos aqui, irmãos, tomando posse do poder de quem Jesus é. Nessa igreja ninguém vai entrar, ninguém vai sair sem dizer: eu não ouvi que Deus pode todas as coisas. Eu nunca ouvi que Jesus transforma todas as coisas. Ninguém vai falar, ninguém vai dizer: eu entrei e saí, não ouvi isso. Porque é isso que nós cremos. E vamos experimentar aqui o sobrenatural de Deus. Na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso negócio. E Deus vai fazer de cada um de nós aqui um valente, um vitorioso. Porque esta é a promessa dele para a nossa vida. Se nisso, diga amém. É isso que nós cremos. Porque este é o ensino da palavra de Deus. Temos que sair, irmãos, da zona do conforto. O que a gente pensa que é conforto?
mal a gente faz a oraçãozinha, mal a gente lê a Bíblia. A gente lê tudo, mas não conhece a Bíblia. É impressionante como os cristãos de hoje não conhecem a Bíblia mais. E na época do lampião, na época da lamparina, as pessoas ficavam na beira da lamparina. Eu lembro do meu avô, lendo a Bíblia de lamparina. Sabe, todo neto gosta de dormir na casa do avô, não é isso? Na casa da avó. Eu me recordo, eu ia na casa do meu avô. Eu lembro do meu avô, na beira da lamparina, porque eu sou da época da lamparina. Não parece, gente. Até um irmão, até o irmão falou agora há pouco aqui, um rapaz falou, impressionante, eu olho para vocês pastores, estão cada dia mais jovens, eu vou ser pastor. Eu, meu irmão, não é ser pastor, é ter fé. Você quer ter fé? Você vai ser renovado, o melhor remédio é fé no coração, levanta a gente com ânimo. Então nós precisamos ser mais ousados, sairmos desta área do conforto e nós avançarmos, porque Deus quer usar a nossa vida. Precisamos ser homens de fé, mulheres de fé, gente de coragem, gente destemida, que sabe o que crê e sabe que Deus pode todas as coisas. Quando Paulo escreve ao jovem Timóteo, que é instruir o jovem Timóteo na fé, lá na sua segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Se quiser anotar, senão depois você abre a Bíblia. Diz assim, 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas Ele diz, Ele nos deu um espírito de poder, um espírito de amor e um espírito de equilíbrio, porque Ele nos criou para a sua glória. E nos deu, irmãos, essa força, essa convicção dEle no nosso coração, pois nós podemos experimentar o sobrenatural. Aleluia. Perigo da caverna. Onde é que você está, meu irmão, minha irmã? Onde você está? E rapidamente, eu quero ver aqui alguns princípios para vermos como Deus trabalhou, como Deus agiu, como Deus usou esses princípios para transformar a vida de Elias. Versículo 9 e 10 diz que aqui ele traz uma renovação do desafio que ele tinha dado para Elias. Em primeiro lugar, renovação do chamado, renovação do desafio. Nós sabemos, já ensinei isso muitas vezes aqui, e vou repetir agora. Nós somos chamados para uma missão. Diga o seguinte, para uma missão. Mas todo mundo, para uma missão. Então nós somos chamados para uma missão. Se você é de Jesus, você tem uma missão. Você não pode falar, eu não sei fazer nada. Você viu o reverendo Emerson falando aqui, 6 meses de convertido, liderando célula. 6 meses de vida cristã, vibrando com vidas. Uma menina de 14 anos com 12 células. Meus irmãos, o que é isso? O que é isso? Quantas células você tem? 12 anos, 14 anos de idade. Essas meninas que a maioria estão namorando escondido do pai e da mãe. Para não falar quantos estão na internet, na pornografia. Quantos já estão, na verdade, transando com o seu namoradinho. O pai trabalhando e a mãe achando que o filho está em algum lugar e o filho está aprontando. Só o avivamento vai mudar a história da nossa família, meus irmãos, minhas irmãs. Você quer filhos diferentes? Você quer filhos marcados pelo poder de Deus? É no avivamento. Irmãos, é na palavra. E agora nos versículos 9 e 10, há uma renovação do desafio, ou a renovação do chamado. Olha o que dizem os versículos. E ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que o Senhor veio e disse, Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? Aqui não é seu lugar. E veja só, irmãos, este homem caminhou 40 dias e 40 noites para chegar nessa caverna. Ele foi lá para Horebe. E Deus fala, meu querido, olha o versículo 10. Ele respondeu, Senhor, eu tenho sido zeloso por ti, Deus dos exércitos, que os teus filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas. Ele estava certo, ele estava triste com a situação espiritual de Israel. Ele estava chorando, eu entendo o coração deste homem que ama Deus. Quando olha e não vê esperança. Cadê o povo? Cadê o povo da oração? Cadê o povo do jejum? Cadê o povo das células? Cadê o povo que crê no poder de Deus? E daí há um pouco de espírito de autocomiseração aqui. Ele disse, versículo 10.
Ele dizia: eu fiquei só, coitadinho de mim, e procuram tirar minha vida. E Deus fala: Elias, sai daí. Aí nesse lugar, Elias, eu tenho um desafio para você. Elias, eu te chamei, eu te convoquei para uma missão extraordinária. Elias chega, irmãos, no Monte Horebe. O Monte Horebe e Monte Sinai é o mesmo lugar. A gente fala muito Monte Sinai. O Monte Horebe fica no Sinai, que está o Monte Horebe no Sinai, que é Monte Sinai também. E nesse monte, o Monte Sinai sempre foi muito chave para o povo de Israel. Porque no Monte Sinai algumas coisas aconteceram. Ali naquela região que Deus falou para Moisés, disse: Moisés, tira a sandália dos seus pés, que o lugar que você pisa é santo. E Deus falou com Moisés. Foi no Monte Sinai, foi em Horebe, é que Deus deu as tábuas da lei. Agora vocês precisam obedecer princípios, se vocês querem experimentar uma vida de maior tranquilidade, de paz no meio de todos vocês. E foi ali que Deus falou na vida de Moisés, e Elias foi para lá. Certamente ele precisava de ouvir a voz de Deus, de uma outra forma, de uma maneira poderosa e contundente. E Deus fala com ele, olha o versículo 9. Que fazes aí? Deus se relaciona com ele. Deus vai aonde ele estava, porque Deus queria que ele entendesse o seu chamado, a sua tarefa, a sua missão. E ele coloca aqui um grande desafio no seu coração. E o desafio, irmãos, era que Elias pudesse examinar agora a sua vida e que ele pudesse rever as suas prioridades. Aí Deus queria que ele saísse. Não era ali o seu lugar. Ele era um homem chamado, como nós somos chamados. Você sabia que você é chamado de Deus para brilhar por Ele? Você é chamado para fazer novos discípulos. Nós somos geradores de vida, irmãos. Nós temos que gerar filhos. Assim como a gente casa e quer logo ter filhos. Nós vimos hoje aqui, além da mesma, a Cintia e o Anderson são especialistas. 4. O Norto também, a Claudinha. Cadê eles? 4. Eles não pararam ainda não. O Norto está animado. Nós precisamos gerar filhos na fé. Quem são nossos filhos na fé? Qual foi a última pessoa que você ganhou para Jesus, meu irmão, minha irmã? Hoje não é importante para você. Nós temos um chamado. Eu quero, Deus dizendo: Elias, eu quero que você volte para o seu lugar. Chamei você, Elias, para falar aos reis. Eu chamei você para profetizar as nações. Eu chamei você, Elias, para fazer diferença aonde eu te coloquei. Eu chamei você, Elias, para coisa tremenda e maravilhosa. Vai para lá, Elias. Você foi salvo, Elias, para me servir. Nós somos salvos, irmãos, para servir a Deus. Que diga amém. Somos salvos para servir a Deus. João 15:16, Jesus disse: não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designeis para que vades e deis fruto, e que o vosso fruto permaneça. Esse é o desafio da palavra de Deus para a sua vida e para a minha vida. Vocês não me escolheram, eu que escolhi vocês. Então diga assim para o seu vizinho outra vez: você é uma escolhida de Deus. Diga assim. Diga para sua filha aí, ó. Você, filha, é uma escolhida de Deus. Mas não é só para dizer: eu sou uma escolhida de Deus, graças a Deus, aleluia. Não, nós somos escolhidos para que possamos ir e dar frutos. Que frutos são esses, meu irmão, minha irmã? Bondade, claro, é um fruto. Servir é um fruto. Mas o maior fruto é o fruto de uma nova vida. Como nós geramos uma nova vida. Minha filha, nossas filhas são frutos do amor da minha esposa e meu na nossa casa. Eu preciso gerar também filhos na fé. Esse é o nosso chamado. Deus quer que isso aconteça na nossa vida. Deus nos chamou para uma grande obra. E eu quero encerrar, irmãos. Eu quero encerrar lendo o último versículo que está em Provérbios 28, versículo 1. E vou ler em duas versões. Provérbios 28, 1. Fogem os perversos. Abra aí. Provérbios 28, 1. Fogem os perversos, sem que ninguém os persiga. Esse é o perverso. Foge.
Ele vai para a caverna. Ele gosta da caverna. Mas o justo, presta atenção, o justo, ele é intrépido como leão. Diga assim, o justo, ele é intrépido. Ele é valente. Diga forte, ele é corajoso como leão. E na nova versão internacional diz assim, o ímpio foge. Embora ninguém o persiga. Mas os justos são corajosos como o leão. Aleluia. Você está na caverna, meu irmão? Onde você está? Querido, onde você está? Onde você está? Está na caverna? Sai dela. Você está na porta da caverna? Sai daí. Vamos estar aonde Deus nos quer. Pai, acrescenta essa palavra no nosso coração nesta manhã. Levanta aqui homens e mulheres, corajosos e fiéis, que creem no poder sobrenatural do Pai. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.